Capítulo 1. A criação e a queda do homem. Desde o começo de tudo, antes de qualquer coisa existir, Deus, em seu imenso amor, decidiu criar o homem. Ele não nos fez por acaso ou apenas como mais uma de suas criações. Deus nos fez para estarmos perto dele, para que pudéssemos ter uma amizade verdadeira, uma conexão especial. No jardim do Éden, onde tudo começou, o homem vivia em harmonia com Deus. Não havia dor, tristeza nem morte. Tudo era perfeito. Mas Deus deu ao homem algo muito importante: a liberdade de escolher. Ele não queria que fôssemos apenas seres que o obedecessem automaticamente, como robôs. Ele queria que, por amor e por escolha própria, o homem decidisse segui-lo e obedecê-lo. No entanto, com essa liberdade, veio uma escolha difícil. No jardim do Éden, Deus deu uma instrução clara ao homem. Ele podia comer de qualquer árvore, exceto de uma. Mas infelizmente o homem, influenciado pela serpente, que era Satanás disfarçado, escolheu desobedecer a Deus. Ao comer do fruto proibido, o pecado entrou no mundo. O pecado não é apenas um erro ou uma falha. Ele é como uma barreira que nos separa de Deus. Com essa desobediência, tudo mudou. Aquele mundo perfeito, onde não havia dor ou morte, foi transformado. O homem e a mulher perceberam que estavam nus, sentiram vergonha e medo pela primeira vez. O pecado trouxe a morte, não só física, mas espiritual. E, a partir daquele momento, a humanidade ficou afastada de Deus, vivendo as consequências dessa escolha errada. Mas mesmo nessa situação, Deus não desistiu do homem. Embora tivesse que expulsá-lo do jardim do Éden, ele já tinha um plano para restaurar tudo. Deus sabia que o homem, por si só, não poderia consertar o erro que havia cometido. O pecado era como uma ferida profunda, impossível de ser curada pelas forças humanas. Foi nesse cenário que o plano de salvação começou a se desenhar. Deus, em sua misericórdia, já pensava em uma maneira de trazer o homem de volta para ele. Mesmo diante da desobediência, o amor de Deus nunca se apagou. Capítulo 2. O amor de Deus pela humanidade. Depois que o homem saiu do jardim do Éden, as coisas não foram fáceis. A vida se tornou cheia de desafios e dores. As pessoas começaram a experimentar tristeza, sofrimento e até mesmo a morte. Mas mesmo com tudo isso acontecendo, uma coisa nunca mudou: o amor de Deus pela humanidade. Deus não era apenas um criador distante que ficou indiferente ao que aconteceu. Ele se importava profundamente com seus filhos. Imagine um pai que, ao ver seu filho se machucar, não consegue ficar de braços cruzados. Assim era Deus. Ele sabia que o homem havia feito uma escolha errada, mas em vez de abandonar a humanidade, ele decidiu traçar um plano para trazê-los de volta para perto dele. Esse plano não foi qualquer plano. Foi um plano incrível, algo grandioso. Deus sabia que, para restaurar o relacionamento com a humanidade, algo especial precisava ser feito. Ele decidiu enviar seu próprio filho, Jesus, para ajudar. Essa era uma decisão que demonstrava um amor incomensurável, um amor que vai muito além do que podemos imaginar. Jesus não veio ao mundo como um rei poderoso ou um guerreiro forte. Em vez disso, ele veio como uma criança, nascido em um lugar simples, cercado por humildade. Desde o início de sua vida, ele mostrou o que significava viver em amor e compaixão. Durante seu tempo na Terra, Jesus curou os enfermos, deu comida aos famintos e trouxe esperança aos desanimados. Ele caminhou entre as pessoas, ouvindo suas histórias, entendendo suas dores e mostrando a cada um o quanto Deus os amava. Mas o propósito de Jesus ia além de apenas ajudar. Ele sabia que sua missão era muito mais profunda. Ele veio para ser o sacrifício que a humanidade precisava, aquele que pagaria o preço pelos pecados de todos. Era como se ele dissesse: eu vou assumir a responsabilidade por isso. Eu vou restaurar o que foi perdido. Assim, Deus estava preparando o maior ato de amor de todos os tempos. Ele estava dando à humanidade a oportunidade de ter um relacionamento renovado com ele. Mesmo quando as pessoas se afastaram, Deus estava estendendo a mão, pronto para recebê-las de volta. Esse plano de enviar Jesus não foi um plano de última hora, mas algo que estava no coração de Deus desde o início, mostrando que, mesmo em meio à desobediência e à dor, o amor de Deus nunca falha. O que Deus estava fazendo era um convite. Ele estava dizendo a todos nós: eu quero que vocês voltem para mim. Eu quero que vocês conheçam o meu amor. E essa oferta de amor, essa promessa de redenção, é algo que continua ressoando até hoje. Deus, em sua bondade, estava prestes a mudar a história da humanidade para sempre.
Capítulo 3. O sacrifício de Jesus. Quando Jesus cresceu e começou seu ministério, ele sabia que estava aqui para cumprir uma missão especial. Ele não era apenas um pregador ou um curandeiro. Ele era o próprio Filho de Deus, enviado para mudar o destino da humanidade. E essa mudança não viria sem um preço alto. Durante os anos em que andou pela terra, Jesus fez coisas incríveis. Ele curou doentes, trouxe os mortos de volta à vida e até acalmou tempestades com apenas uma palavra. As pessoas o seguiam em grandes multidões, fascinadas por suas palavras e seus milagres. Mas enquanto tudo isso acontecia, havia uma sombra pairando sobre sua missão. Jesus sabia que no final, ele teria que enfrentar a cruz. A cruz não era apenas um símbolo de dor e sofrimento, era uma forma de punição cruel, reservada para os piores criminosos. Quando Jesus começou a falar sobre sua morte, muitos não conseguiam entender. Como poderia alguém tão bom que só fez o bem acabar em um lugar assim? Mas Jesus estava determinado. Ele sabia que era a única maneira de restaurar a relação entre Deus e a humanidade, de pagar o preço pelo pecado que havia separado as pessoas de Deus. Na noite antes de sua crucificação, Jesus foi ao jardim do Getsemane para orar. Ele estava angustiado, sabendo o que estava prestes a acontecer. A luta interna que sentiu era real. Ele pediu ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele aquele cálice de sofrimento. Mas em meio à dor, Jesus se entregou, dizendo: Não a minha vontade, mas a tua seja feita. Essa submissão ao plano de Deus foi um ato profundo de amor. Na manhã seguinte, após ser traído por um de seus próprios discípulos, Jesus foi preso e levado diante de autoridades que o condenaram injustamente. Ele enfrentou zombarias, agressões e humilhações. Mas mesmo em meio a tudo isso, Jesus não retaliou. Ele sabia que cada golpe e cada insulto faziam parte do sacrifício que estava prestes a realizar. Quando finalmente chegou à cruz, o cenário era desolador. Jesus foi pregado em um madeiro, e ao olhar para a multidão que o cercava, ele viu não apenas inimigos, mas também amigos, pessoas que ele havia curado e amadas. E enquanto estava ali sofrendo, algo incrível aconteceu. Ele levou sobre si os pecados de toda a humanidade. Todos os erros, falhas e desobediências passadas, presentes e futuras foram colocados sobre ele. Ao dar seu último suspiro, Jesus declarou: Está consumado. Esse grito não foi um sinal de derrota, mas de vitória. Ele havia cumprido a missão que Deus lhe dera. Através de sua morte, a barreira do pecado, que separava a humanidade de Deus, foi quebrada. Mas a história não termina na cruz. 3 dias depois, algo extraordinário aconteceu. Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte e provou que o amor de Deus é mais forte do que qualquer escuridão. Essa ressurreição não só confirmou que Jesus era realmente o Filho de Deus, mas também abriu as portas para que todos nós pudéssemos ter acesso ao perdão e à vida eterna. O sacrifício de Jesus na cruz foi o ponto de virada para a humanidade. Com isso, Deus não apenas mostrou seu amor, mas também deu a cada um de nós uma nova oportunidade de começar de novo. A mensagem de esperança e redenção começou a espalhar-se, e a promessa de que, através de Jesus, todos poderiam ser perdoados e reconciliados com Deus começou a ecoar pelos 4 cantos do mundo. Capítulo 4. O convite à salvação. Depois da ressurreição de Jesus, o mundo nunca mais seria o mesmo. O que aconteceu nos 3 dias após sua morte não foi apenas um milagre. Foi um novo começo. Com isso, Deus estava oferecendo a todos nós uma chance incrível de recomeçar e restaurar o relacionamento que havia sido perdido lá no Jardim do Éden. Agora imagine a cena. Os discípulos que estavam desanimados e com medo, de repente se viram diante de um Jesus ressuscitado. Eles não podiam acreditar no que estavam vendo. Aquele que havia sido crucificado estava de pé, vivo e cheio de esperança. Jesus apareceu para eles, mostrando que a morte não tinha poder sobre ele. E com isso, ele trouxe uma mensagem de salvação para todos. O que Jesus estava fazendo era mais do que apenas dar boas novas. Ele estava estendendo um convite. Um convite para todos os que se sentem perdidos, cansados ou sem esperança. Ele estava dizendo: Venham a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vocês se voltarem para mim, encontrarão perdão e amor. Esse era um chamado claro. Não importa quem você seja ou o que tenha feito, há um lugar para você na família de Deus. Mas para aceitar esse convite é necessário reconhecer algumas coisas. Primeiro, precisamos entender que todos nós erramos.
Ninguém está livre de pecados. Às vezes, as pessoas pensam que precisam se arrumar ou se tornar melhores antes de se aproximar de Deus. Mas a verdade é que Deus quer nos acolher como estamos. Ele nos ama em nossas fraquezas, e é exatamente por isso que precisamos de sua ajuda. O próximo passo é o arrependimento. Isso significa olhar para a própria vida e reconhecer as coisas que fizemos que nos afastaram de Deus. É um reconhecimento de que precisamos de sua graça e de sua misericórdia. O arrependimento não é apenas sentir-se mal pelo que fizemos, mas uma decisão de mudar de rumo e buscar viver de acordo com o que Deus deseja para nós. E aí vem a fé. A fé em Jesus é o que nos conecta a esse plano maravilhoso de salvação. Quando acreditamos que Ele é o Filho de Deus e que seu sacrifício na cruz foi suficiente para nos perdoar, estamos abrindo as portas do nosso coração. Essa fé é o que nos permite experimentar a transformação que só Deus pode proporcionar. Esse convite não é algo que Deus faz apenas uma vez, é algo que Ele estende todos os dias. A cada manhã, Deus nos chama para conhecer mais dele, para aprofundar nosso relacionamento e experimentar o seu amor. Ele está sempre pronto para nos receber de braços abertos. E o que é mais bonito é que, ao aceitarmos esse convite, não estamos apenas garantindo um lugar no céu. Estamos também começando uma nova jornada aqui na Terra. Uma jornada de crescimento, de amor e de aprendizado. É como se Deus nos dissesse: eu quero que vocês vivam a vida plena que eu preparei para vocês, cheia de propósito e alegria. A salvação é um presente. E como todo presente, só podemos aproveitá-lo se decidirmos aceitá-lo. A escolha é nossa e a oferta é eterna. Jesus está sempre chamando, sempre convidando, esperando que cada um de nós dê o passo em direção a Ele. É um convite para experimentar a verdadeira vida e um relacionamento íntimo com o Criador, que nunca deixa de nos amar. Capítulo 5. A gratidão e obediência do homem. Depois de compreender tudo o que Jesus fez por nós, desde sua vida perfeita, passando pelo sacrifício na cruz até a ressurreição, é difícil não se sentir tocado por tanta bondade. A verdade é que, ao aceitarmos esse convite de salvação, algo maravilhoso começa a acontecer dentro de nós. Começamos a ver as coisas de uma nova forma, e esse novo olhar deve nos levar a agir de maneira diferente. Imagine como seria viver sabendo que alguém deu sua vida por você. Isso nos faz sentir uma profunda gratidão, não é mesmo? E é exatamente essa gratidão que deve nos motivar a viver de maneira diferente. Quando entendemos o quanto Deus nos ama e o preço que Ele pagou para nos trazer de volta, a resposta natural é querer honrar esse amor com nossas ações. A primeira forma de mostrar essa gratidão é através da obediência. Obedecer a Deus pode parecer complicado, especialmente em um mundo que muitas vezes nos empurra na direção oposta. Mas, na verdade, a obediência a Deus não é uma lista de regras a seguir. É uma maneira de demonstrar nosso amor por Ele. Jesus mesmo disse: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Isso quer dizer que, ao seguirmos o que ele nos ensina, estamos expressando nosso amor e reconhecimento pelo que ele fez. E o que são esses mandamentos? São orientações que Deus nos dá para que possamos viver vidas plenas e felizes. Ele quer o nosso bem. Por exemplo, Deus nos ensina a amar ao próximo, a perdoar, a ser honestos e a cuidar uns dos outros. Quando seguimos esses princípios, não só nos tornamos melhores pessoas, mas também contribuímos para um mundo melhor. Viver em gratidão e obediência também envolve ter um relacionamento próximo com Deus. Isso significa dedicar um tempo para conversar com Ele em oração, ler a Bíblia e ouvir o que Ele tem a nos dizer. Às vezes podemos pensar que estamos sozinhos ou perdidos, mas Deus sempre está presente, pronto para nos guiar e nos confortar. E quando falhamos, o que é inevitável, não precisamos nos sentir derrotados. O amor de Deus é tão grande que ele sempre nos recebe de volta, perdoando nossos erros. O importante é reconhecer nossas falhas e buscar fazer melhor. Isso faz parte do crescimento. Além disso, a gratidão e a obediência não se limitam a nós mesmos. Elas também devem ser refletidas nas nossas relações com os outros. Ao demonstrar amor e compaixão, estamos vivendo o que Deus nos ensinou. Podemos ser instrumentos de esperança, mostrando ao mundo o amor que recebemos de Deus. Pequenos atos de bondade, um sorriso ou um gesto de ajuda podem fazer uma grande diferença na vida de alguém. Por fim, ao aceitarmos esse presente da salvação,
nos tornamos parte de uma comunidade maior, a família de Deus. Juntos, podemos encorajar uns aos outros a viver em gratidão e obediência. Compartilhar nossas histórias, nossas lutas e vitórias nos ajuda a crescer na fé e a apoiar uns aos outros. A jornada de fé é uma aventura. Às vezes é desafiadora, mas sempre é gratificante. E ao longo do caminho, Deus está ao nosso lado, guiando nossos passos e nos lembrando de que somos amados. Viver com gratidão e obediência não é apenas uma resposta ao que Jesus fez por nós. É uma maneira de experimentar a vida da melhor forma possível, cheia de propósito e alegria.